Ok, pessoal, hoje nós vamos para uma aulinha de administração e gerência de redes sobre segurança de perímetro, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre segurança de perímetro e o que é isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que definir, o que é uma rede de perímetro. É importante saber o que é isso. Uma rede de perímetro, vamos para a definição mais formal, refere-se a um segmento de rede isolado no ponto em que uma rede alcança a internet. Então a gente isola uma parte de rede onde a nossa rede alcança a internet. Ela cria um limite que permite a separação do tráfego entre redes internas e redes externas. Então você vai criar uma rede interna, que é a sua rede corporativa, a rede da sua instituição, da sua escola, da sua empresa, onde vocês vão trabalhar, tá? E você separa, cria um segmento que não pertence à sua rede interna, mas está ligado a ela por algum dispositivo, e esse mesmo segmento também está ligado à internet. Então ele fica ali no meio, entre a sua rede corporativa e a sua rede externa. E a gente chama isso aí de rede de perímetro. Ela fica meio que um sanduíche, tá, pessoal? E quem é que separa a rede de perímetro da sua rede corporativa? São firewalls. Então você precisa de dispositivos de firewall. O que o firewall faz? Ele inspeciona todos os pacotes que passam pela sua rede, todo o tráfego de dados, para permitir ou não a passagem para uma rede ou para outra. O que eu vou colocar numa rede de perímetro? Eu vou colocar na rede de perímetro aqueles recursos que têm que ser acessados tanto por quem está na minha rede corporativa, quanto por quem está na minha rede externa, lá fora, na internet. Um exemplo clássico disso é um servidor de páginas de internet. Você tem aí o site da sua empresa e você quer que todos acessem ele. Você não vai colocar um servidor com site dentro da sua rede corporativa e permitir que estranhos acessem. Então você cria na rede de perímetro um servidor de páginas. Posso ter também um servidor de acesso remoto, RDP, posso ter um servidor de DNS, mas são recursos que eu sei que eu tenho que aumentar a minha segurança nesses recursos para que eles não possam ser acessados por outros externos que sejam mal intencionados, tá bom? Então os serviços e servidores que devem interagir com a internet externa desprotegida são colocados na rede de perímetro. A rede de perímetro também é conhecida como DMZ, ou zona desmilitarizada, e é uma rede filtrada, claro, filtrada pelo firewall. Isso então ocorre porque para que os invasores, se conseguirem explorar alguma vulnerabilidade nesses serviços, eles não estão dentro da minha rede interna já. Então aqui nós temos um recurso clássico, um desenho clássico de uma rede internet, uma rede externa, né, um roteador aí fazendo a entrada para uma rede de perímetro, onde eu tenho um firewall, um servidor de internet e eu tenho aqui uma rede interna protegida, tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui, vou tentar fazer um desenho para mostrar como é que isso daí funciona, tá? Então, como é que seria? Como é que a gente teria? Então, a gente teria aqui, a princípio, um firewall, tá? Então, esse cara aqui é o meu roteador, tá bom? Então, perdão, esse aqui é o meu roteador. E esse meu roteador, ele vai dar saída para a internet, ok? Então, tá aqui a internet. Desse roteador, nós vamos entrar para a nossa rede externa. E aí eu vou ter aqui um dispositivo que vai fazer a filtragem, que é o meu firewall, tá? O firewall tá aí. Faz a filtragem de tudo que chega. E aí a gente vai cair, normalmente, aqui no switch de rede interna. E depois a gente vai chegar aqui no segundo firewall. Ok? O que eu vou ter aqui para baixo? Aqui para baixo nós vamos ter outro switch e a nossa rede com os nossos dispositivos aqui ligados na nossa rede. Certo? Então, esses aqui são os meus computadores de usuários ligados à minha rede aqui. Tá? Ok? Ok. Tá, e aqui? Aqui, pessoal, nós vamos ter os nossos servidores, né, ligados nesse cara aqui. Aqui estão os servidores. Esse pedacinho da rede aqui, compreendido de um firewall até outro, é a minha DMZ.
certo? Tá aqui a minha DMZ. Tá? Ficou estranho aí porque eu estou escrevendo de cabeça para baixo, tá, pessoal? Então tem aqui meus servidores, aqui está a minha DMZ. Agora ficou certo, tá? Aqui em cima eu tenho a minha rede externa, tá? Aqui está a minha rede externa. Rede externa. E aqui ó, embaixo, ó, nesse pedacinho aqui, eu tenho a minha rede interna. Certo? Rede interna. Então aqui em cima, rede externa, esse pedaço aqui. Aqui, DMZ. E aqui embaixo, rede interna. Tá legal? Então é assim que funciona. Mas você vai falar assim para mim, poxa professor, mas eu vou ter que ter 2 firewall? É uma situação ideal, né? Uma situação ideal. Você tem um firewall que permite a filtragem do que chega na internet. Esse firewall solta para um switch da sua rede DMZ e dali você tem uma entrada para um outro firewall para sua rede interna. Mas se você não tiver recurso para isso, uma outra saída é esse desenho aqui que vocês estão vendo. Meu firewall está aqui no meio, ó, né? E aí ele dá saída para os servidores de internet aqui à direita, onde você está vendo aí a minha DMZ. E a outra porta do firewall dá saída para uma rede interna, uma rede corporativa. Então aí é um caso em que a gente trabalha com um único firewall. Situação ideal é se a gente conseguir trabalhar com 2 firewall, tá bom? Então uma DMZ, ou zona neutra, ou zona desmilitarizada, ou rede de perímetro, ela é um segmento ou segmento de redes que é parcialmente protegido, porque dá acesso para a internet, né, pessoal? Se localiza entre uma rede protegida, que é a sua rede corporativa, e as redes protegidas, que é a internet ou outra rede qualquer, e que contém dentro dessa rede DMZ todos os serviços e informações para os clientes e público. A DMZ normalmente está acessível tanto para o cliente interno quanto para o cliente externo, tá? E ela tem regras de acesso específico. E quem define essas regras é o administrador de rede através das políticas de segurança no firewall, tá? Pessoal, existem 2 tipos de DMZ. Uma DMZ interna, que só é acessada pelo usuário da rede interna. E uma DMZ externa, acessada por qualquer usuário da internet, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar desenhar esse conceito aí de DMZ interna, DMZ externa, tá bom? Vamos fazer um segundo desenho aqui. Vamos tentar ser um pouquinho mais claro. Ó, bom, então vamos colocar aqui, ó, nosso roteador, certo? Internet. Ok? Tá aí, internet tá aqui. Esse roteador ele sai. Aí nós vamos encontrar aqui um firewall. Tá aqui o nosso firewall, ok? Desse firewall nós vamos sair aqui para o nosso switch de rede interna, tá? Esse switch, então, ele vai sair aqui. Então aqui nós estamos na nossa DMZ, para os nossos servidores da DMZ. Então tá aqui. Saindo daqui, vamos para outro firewall. Outro firewall, ok? Então tá aqui. Esse pedacinho aqui é uma DMZ. Certinho? Tá aqui minha DMZ. Então, ó, o tráfego entra por aqui, certo? É filtrado no firewall e chega nos meus servidores e retorna para quem está na internet. Então, quem está na internet faz esse caminho aqui. Na minha rede interna, nós vamos ter aqui um outro switch. Aqui o nosso switch. E aí nós vamos ter quem aqui nesse switch? Nós vamos ter as nossas estaçõezinhas de trabalho aí. Nossos computadores aqui. Tá? Pessoal trabalhando aí. Então essa aqui é a minha rede corporativa. É a minha rede interna. Certo? Então temos aqui uma rede interna aqui, tá?
Beleza, mas suponha que eu tenha algum recurso que eu tenho que compartilhar, apenas com o pessoal da minha rede interna, e mesmo assim eu ainda tenho que filtrar, tá? Então eu posso puxar a partir desse firewall aqui, ou eu posso criar aqui, ó, um roteador, ou um modem, um ou outro firewall, um dispositivo qualquer aqui, e criar aqui, a partir de um switchzinho, uns servidores numa rede interna só para eles, tá? Teria aqui então uma DMZ interna, ok? Então olha só, quem está aqui na rede local passa por aqui, e se vai passar por esse dispositivo aqui, que pode ser um firewall, vamos colocar aqui com um firewallzinho aqui, ó, tá? Passa por esse firewallzinho aqui e acessa a minha DMZ interna. Esse cara aqui faz consulta aqui, ó, faz consulta aqui. Pode ser que um servidor que está aqui também tem que consultar lá, então tem que passar por um firewall, dois firewall, chega aqui também, tá? Aqui é uma DMZ externa e aqui é uma DMZ interna. Também é uma DMZ, tá? Só que essa DMZ, ela tem acesso para fora, e essa DMZ, ela tem acesso para dentro, para cá ou para cá. Para cá, para os clientes. Para cá, para os outros servidores. Que tipo de informação, que tipo de servidor que eu coloco aqui nessa DMZ interna? Pessoal, aí a gente vai colocar, basicamente, servidores críticos. Por exemplo, um servidor de banco de dados. O servidor de banco de dados é o servidor normalmente mais sensível que eu tenho, porque ele tem todas as informações. Então eu jogo ele para cá, meu servidor de banco de dados ele vai ficar aqui. Às vezes um servidor DNS eu tenho muito zelo por ele, porque ele tem informações das minhas zonas e eu não quero que ele seja acessível para todo mundo, eu coloco ele aqui. Às vezes eu tenho um servidor de arquivos e eu guardo nesses arquivos documentos muito importantes, por exemplo, projetos de fábrica, projetos industriais, projetos de equipamentos, e eu tenho que, esse servidor ele tem que ser acessado pelo meu pessoal daqui. Para trabalhar, eles vão acessar aqui, mas ele não tem que estar acessível para quem está lá dentro. Então eu tenho, ó, quantos níveis de rede eu tenho? Rede externa, rede interna, rede corporativa, DMZ interna. Eu criei 4 níveis de redes. Então eu melhorei a segurança da minha rede, tá, pessoal? Então olha só, é uma rede em 4 níveis: externo, DMZ, interno e DMZ interna. Tá? Aqui o que eu tenho de mais precioso, que eu tenho que resguardar melhor. Aqui a minha rede corporativa, com todos os recursos para as pessoas, meus funcionários, meus colaboradores trabalharem. Aqui, recursos que podem ser acessados tanto pelo meu pessoal de dentro, quanto externamente. Ou recursos públicos. Aqui política de segurança, aqui uma política de segurança mais aprimorada e aqui uma outra política de segurança. Tem pessoal que faz o seguinte, não bota esse firewall aqui, ó. Cria aqui uma segunda saída aqui, ó, certo? E aí esse firewall responde por entrar para cá ou para cá. E aqui ele estipula uma política de segurança para a DMZ interna muito mais restrita, tá, pessoal? Isso aí é um esquema típico de projeto de rede. Então, quando a gente vai pensar numa rede, pessoal, a gente sempre pensa numa rede levando em consideração esses aspectos aí de segurança de rede, tá? E a gente tem que levar em consideração. Então, se a gente pega o conceito de DMZ interna, DMZ externa, a gente consegue criar uma confiabilidade muito melhor, tá bom? Então, as DMZs, revisamos, são subredes onde se hospedam os servidores de um provedor protegidos contra ataque de internet por um firewall. Em geral, é necessário especificar uma faixa de IP, isso é normal, tá, pessoal? Às vezes a gente trabalha com faixas diferentes de endereçamento entre a zona desmilitarizada, tá? A zona desmilitarizada, ela é uma subrede que fica atrás de um firewall, tá? E as máquinas ficam seguras da rede externa, ok? Então, quando a gente vai fazer o projeto, a gente tem que pensar no seguinte: quais são os requisitos que eu preciso para essa DMZ? Que tipo de serviço que eu vou dispor ali? É tudo público? Não é, né? Então, a zona desmilitarizada, ela sempre está no nosso projeto de rede, ela tem sempre que ser pensada. Aqui a gente tem aí
esboço de uma zona desmilitarizada. Ó, essa tá com 2 firewall, tá vendo aí, pessoal? Tem aqui a WAN da internet aqui, em laranja. Passo por um firewall, chego no meu switch core aqui, que é um switch bom, um grande switch dos meus servidores. Os meus servidores da minha DMZ, um segundo firewall, levo aí na minha rede corporativa. Aqui eu tenho uma DMZ típica, sem DMZ interna, tá bom? Então, no caso de uma invasão do primeiro nível, quando o cara consegue acessar o meu primeiro firewall, ele não causa problema para a rede da empresa, ele só chega até o primeiro nível. Agora, se o cara consegue passar, se o invasor consegue passar para o segundo nível, aí ele passa, invasão em segundo nível, o atacante ele passa do meu primeiro firewall, passa do segundo firewall, e normalmente ele compromete os recursos internos da minha rede, tá bom? Exemplos de servidores que a gente vai colocar aí em primeiro e em segundo nível. Em primeiro nível são servidores de serviço externo mesmo, que não tem jeito de você esconder. Servidor de página, servidor de e-mail, um servidor de FTP de arquivos, isso aí são arquivos públicos. No segundo nível, a gente costuma colocar servidores mais sensíveis. É o caso do DNS, que se for envenenado, ele permite aí grandes problemas com invasões, principalmente do pessoal direcionar, através do envenenamento de DNS, direcionar todas as máquinas da rede para endereços fictícios, né? E isso é muito perigoso. E banco de dados, sem dúvida, o nosso servidor mais crítico. Em alguns casos, servidores de arquivos também, que ficam no segundo nível aí. Beleza? Agora, antes da gente terminar, eu tenho 2 conceitos. Um é o Bastion Host e o outro é o Honeypot, que eu não coloquei aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente fala. O Bastion Host é uma máquina configurada para desempenhar um papel na segurança. Ele é bastante crítico, por quê? Porque é uma máquina em que a gente vai deixar apenas um único recurso rodando. Tá? Ela é localizada dentro da DMZ. Ela é dentro da DMZ. Geralmente ela fica totalmente exposta. A gente consegue filtrar pouca coisa para ela. Geralmente é uma máquina pública. E o que a gente faz no Bastion Host? A gente coloca nele só um serviço. Só um serviço. Tá? E aí, esse Bastion Host ele vai ter um único serviço de, por exemplo, um servidor de páginas, um servidor de arquivos, ou um servidor de FTP, e ele não vai ter mais nada para ser explorado. Todas as portas fechadas, portas desabilitadas, tá bom? E ele funciona como uma máquina com um único serviço. É interessante? É interessante. A gente usa muito pouco Bastion Host, pessoal, mas é quando a gente tem bastante recursos para trabalhar e o papel do Bastion Host é ficar exposto mesmo e expor apenas um único recurso dele. Tá? Então o ideal seria que numa rede a gente tivesse vários Bastion Hosts, cada serviço numa máquina diferente, que se ela fosse comprometida, isso não comprometeria todas as outras máquinas. É raro, né? Porque a gente sempre está tendo que economizar, tem que economizar software, tem que economizar hardware, e a gente não consegue montar Bastion Hosts, tá bom? Então um Bastion Host tem uma estrutura simples, é fácil de garantir sua segurança. Tá? Normalmente são servidores web, DNS, DNS tem sempre, tá, pessoal? Perigoso. FTP, SMTP de e-mail, NNTP, que é de rede, tá? Ele é fácil de proteger, porque só tem um único serviço, é ideal para que sejam dedicados a apenas uma função citada. O ideal é que toda a nossa rede de servidores fosse Bastion Host, cada um fazendo uma coisa diferente, é que a gente não consegue, tá bom? Todos os serviços, protocolos, programas e interfaces de redes necessárias são desabilitados e removidos. Ele é feito para fazer uma única coisa, tá? E ele limita os ataques ao Bastion Host. Outro recurso vou escrevendo aqui. Outro tipo de servidor que é bastante utilizado, mas nesse caso ele é utilizado para enganar hardwares, é o que a gente chama de honeypot, pote de mel. O que é um honeypot? Um honeypot ele é uma máquina com todos os serviços possíveis que você puder instalar. Ao contrário do Bastion Host, né? Para que eu faço isso? Essa máquina ela tem todos os serviços, mas nenhuma informação importante. Ela é um chamariz, ela é uma isca. Você coloca tudo para rodar nela. E junto com esse serviço, você coloca um sistema de detecção de intruso.
tá? Que nós vamos estudar nas próximas aulas. O que o sistema de detecção de intruso faz? Quando ele percebe uma invasão, ele dispara um alarme, um alerta para o administrador de rede e você consegue detectar uma invasão. Essa máquina está lá para ser invadida. Normalmente é uma máquina virtual e você pode repor ela de forma fácil, não tem nenhum recurso importante, mas tem muitos recursos e muitas formas de ser invadido. Então o que é um honeypot? É uma isca. Então a gente tem aí, ao contrário do honeypot, é o meu Bastion Host. Bastion Host é uma máquina com uma função vital, mas única e muito bem protegida. E o honeypot é uma máquina com todas as funções, mas nada importante, sem proteção nenhuma, mas com um sistema de alerta. Tá bom? Interessante isso, né, pessoal? Então, voltando aqui, o que eu tenho que guardar dessa aula? Eu tenho que guardar dessa aula o que é uma DMZ, tá? A DMZ, ou rede de perímetro, ela é o segmento de rede que se coloca entre a internet, uma rede pública e uma minha rede corporativa, e fornece serviços para ambas, protegidos por um filtro de pacotes que é um firewall. E que a rede de perímetro ela pode ser interna ou externa. No caso de uma rede interna, eu tenho 3 níveis: rede externa, DMZ e rede corporativa. Ok? No caso de uma DMZ interna, eu tenho rede externa, primeira DMZ externa, rede corporativa e segunda DMZ interna. Na DMZ interna, eu vou colocar apenas os recursos estritamente importantes da minha rede, tá? Na rede DMZ externa eu coloco os recursos que tem que ser públicos, ok? Esse é um projeto típico de uma DMZ, tá bom? Faltando aí a DMZ interna que pode ser adicionada. E 2 conceitos: Bastion Host, que é uma máquina extremamente protegida, mas com um único recurso, com um único serviço importante, e o honeypot, que é o contrário do Bastion Host, que é uma máquina com muito serviço, mas com nada importante própria para ser invadida. Ok, pessoal? Bom, rede desmilitarizada, DMZ, é isso aqui, tá? Eu vou deixar uma atividadezinha aí tranquila para vocês fazerem, para validar a nota de hoje, e na aula que vem a gente faz um trabalhozinho a respeito de segurança de perímetro, tá bom? Agradeço, obrigado.